Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando sequência na leitura Levítico, capítulo de número 16, 17 e 18. Vamos à leitura? Como Arão deve entrar no santuário. E falou o Senhor a Moisés depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés e disse, diz a Arão, o teu irmão, que não entres no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e cobrirá com uma mitra de linho. Estes são os vestidos santos. Por isso, banhará a sua carne na água e os vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, e porá na tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cairá sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação, e com ele para enviá-lo ao deserto como um bode emissário. Pontos a se destacar. Sabe aquela expressão bode expiatório? Olha, aquilo lá é um bode expiatório. Pregou como bode expiatório. Aqui é a origem desse termo, mas vamos entender, se não vejamos, o verdadeiro sentido e a verdadeira função de um bode expiatório. Perceba que o povo pecava constantemente naquela época. O Espírito Santo era dado por medida, e sem derramamento de sangue não havia remissão, ou seja, perdão pelos pecados. Uma vez ao ano, aqui agora está sendo estabelecido pelo próprio Deus como Arão deveria fazer esse sacrifício. 2 bodes, um seria sacrificado e o sangue aspergido no propiciatório, como nós já vimos anteriormente, e o outro iria uma espécie de como se fosse transferir. Lembra quando ora por a sua cabeça do animal, ora sobre a cabeça do animal ali, coloca a mão, como se estivesse transferindo todo o pecado do povo, e ele era enviado para fora, para o deserto, num sentido que se ele estivesse levando, expiando todos os pecados durante aquele ano, é claro, cometido pelo povo, e ele tinha levado ali, e o sacrifício sendo feito dentro, lá do lugar santíssimo, no tabernáculo, na tenda do concerto, do encontro, do testemunho. Então perceba que essa expressão bode expiatório, ela surge desse fato, dessa instrução, dessa orientação divina para o povo do Senhor. É algo interessante e que vale a pena destacar e ressaltar, que perceba que o inimigo em tudo ele quer sempre imitar. Aí você olha, o sacrifício de um bode já tem meio que uma versão. Mas agora você lendo a Bíblia, agora você examinando os textos sagrados, você percebe que, lembre-se, quem criou todos os animais foi o Senhor. Então, tudo isso principia do próprio Deus. E aí o inimigo, o adversário, vem como se apropriando e implantando na mente das pessoas, a galinha preta, o bode, aquilo que não, que isso, acho que o Senhor vai receber. Está aqui, ó. Está na Bíblia. Então é muito importante nós nos atentarmos a esses detalhes, esses pormenores, e redobrarmos a nossa atenção. Amém? Vamos seguir. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação, que é para ele. Tomará também o incensário, cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho
com ele no seu dedo e aspergirá sobre a face do propiciatório, para que a banda do oriente, perante o propiciatório, espargirá 7 vezes do sangue do seu dedo. Deixa eu colocar algo aqui bem bacana, como eu falei, né, pontuei já acerca de uns louvores que não são bíblicos, eu quero pontuar também agora de um louvor que é extremamente bíblico e que nos arremete a quem tem um conhecimento, e você está tendo esse conhecimento agora através da examinação, da leitura dos textos sagrados e da meditação dos mesmos. Olha que coisa interessante, eu falei já sobre um louvor que diz que ele é Deus de perto e não de longe. E lá em Jeremias 23 ele fala que ele é Deus de perto e também desde longe. Já falei sobre um outro louvor também que diz que ele tarda, mas não falha. E a Bíblia fala aqui em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, estabelecido pelo Senhor. Ou seja, ele não tarda, ele não falha, ele não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele não tarda, não falha, ele chega na hora certa. Falei sobre isso, não sei se você se recorda, mas enfim, estou aqui, eu falo novamente. Mas agora eu quero pontuar acerca de um louvor que é extremamente bíblico quando o cantor ele canta sobre isso. Sabe aquele louvor que diz assim, ó, no santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem diante da tua glória. Sabe esse louvor? Então, ó, esse momento que Deus está dando a ordem aqui, ó, olha que coisa interessante, ó, no versículo 12, ó. Diante do Senhor, os seus punhos cheios de incenso aromático, moído meterá dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório. É um louvor que ele está relatando exatamente esse momento. Naquele momento, a fumaça do incenso não é um incensinho fininho como você está acostumado, não, é muito incenso. E lembra, é um tabernáculo, não tem janela. Aquela fumaça está inundando ali o lugar santíssimo, ou também chamado de Santo dos Santos, e ele está inundando, e ou seja, quem só está vendo? Lembra que Deus falou, eu desço na nuvem sobre o propiciatório. Naquele momento a presença de Deus está vindo ali, então nem mesmo ali o próprio sumo sacerdote está tendo aquela visão, mas ele fala assim, ó, nesse louvor, você vê que ele fala assim que diante da sua glória, diante daquele momento, só os olhos do Senhor está vendo o sacerdote. Coisa linda, né? Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tua glória é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Esse louvor, ele é extremamente bíblico. Às vezes a gente pontua algo que não é, mas é digno de nota e temos que pontuar também aqueles que são. Então você vê que esse louvor, ele se encaixa nesse momento cerimonial, onde o sumo sacerdote, no caso aqui em tela, Arão, uma vez ao ano entrava e ele tinha que fazer esse ritual, ele tinha que fazer esse cerimonial, ele tinha que preparar tudo conforme a instrução do Senhor, porque naquela nuvem, daquele incenso, daquele cheiro aromático, a presença de Deus era notória, e ainda que o sacerdote não visse, o sumo sacerdote, mas aquela fumaça escondia ele, e Deus o via perfeitamente. É muito forte isso, é muito profundo. E aí tomará o sangue do novilho e aspergerá sobre o seu dedo, sobre a face do propiciatório, ou seja, tornar propício, tornar favorável, que era a tampa, né, da arca e da banda do oriente, perante o propiciatório, espargirá 7 vezes no sangue no seu dedo. O sacrifício pelo povo. Depois se degolará o bode da expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio da sua imundícia. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer a propiciação no santuário, até que saia, assim fará expiação por si, pela sua casa, por toda a congregação de Israel. Então sairá do altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. E tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará da imundícia dos filhos de Israel, e os santificará. Havendo, pois, acabado de espiar o santuário, a tenda da congregação, o altar, então fará chegar o bode vivo. Arão, olha lá agora que eu expliquei, ó, porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo,
e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Entendeu aí? Agora ficou bem claro, né, a explicação. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá os vestidos de linho e havia vestido quando entrar no santuário, e ali os deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo e vestirá os seus vestidos, então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. E naquele que tiver levado o bode, que era o bode emissário, lavará os seus vestidos, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne, o seu esterco, queimarão com o fogo. E aquele que o queimar, lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Perceba que era todo um cerimonial ritualístico que tinha que ser observado, que tinha que ser praticado, que tinha que ser executado à risca. Tremendo isso, né? Ou seja, Deus não recebe as coisas, não recebe as ofertas, não recebe os sacrifícios, seja de louvor, seja financeiro, seja um propósito, feito de qualquer maneira, porque Ele não mudou. Embora hoje nós sabemos que não tem todos esses sacrifícios, esses cerimoniais ritualísticos para nós que estamos no tempo da graça, que somos os gentios, ou seja, não judeus, mas devemos tomar por exemplo, e tudo aquilo que nós somos ofertar, tudo aquilo que nós somos consagrar ao Senhor, tudo aquilo que nós somos realizar e oferecer para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, não devemos nada menos, nada mais do que o melhor. Porque esse é um padrão que Deus requer dos seus. Porque, como eu já falei outrora e volto a dizer, Ele nos deu esse exemplo, Ele enviou o que Ele tinha de melhor, porque Deus amou, olha aí, o amor agapau, ágape, porque Deus amou o mundo, e o mundo jaz no maligno. Mesmo assim, Deus prova o seu amor, dando o seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de uma tal maneira, enviando, ofertando o seu Filho amado, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior prova de amor. Então Deus enviou, Deus nos deu aquilo que Ele tinha de melhor. E o que Ele requer de mim e você? De nós? O que pode ser? Nós temos que fazer o quê? Nada mais, nada menos que o melhor. Então você tem dado a tua melhor oferta? Você tem dado o teu melhor glória? Você tem dado o teu melhor aleluia? Você tem dado o teu melhor louvado seja Deus? Você tem se derramado diante da presença de Deus? Você tem levado a sua melhor oferta? Você tem sido fiel nos dízimos? Você tem consagrado as suas ofertas alçadas? Como é que você tem se apresentado diante do Senhor? Saiba que se você tem feito relaxadamente de qualquer maneira, nós vamos ver alguns textos aqui que Deus não recebe, inclusive as orações, inclusive jejuns, inclusive festas. Nós vamos ver aqui ao longo da leitura que nós temos que lembrar e entender, como nós já lemos aqui em Levítico capítulo 11, versículo 45. Deus é santo. Então tudo que nós temos que oferecer para Ele tem que ser o quê? Separado, santificado, consagrado, oferecido, ofertado como um cheiro suave, da melhor qualidade, porque Ele merece o melhor. Em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todas as áreas e aspectos de nossas vidas. Pegou aí? Vamos seguir. A proibição de comer sangue. E qualquer homem de casa de Israel, ou dos estrangeiros, ou seja, os não-judeus, que peregrinam entre eles e comem algum sangue contra aquela alma que comer o sangue, eu porei a minha face e extirparei do seu povo. Deixa eu pontuar aqui. Você entendeu o que é comer sangue? Se você não sabia, agora você está sabendo agora. Perceba que isso mantém, tá? Se você ler depois lá com calma, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, todo o capítulo, né? Você vai ver lá que houve um concílio, 13, 14, 15, fica melhor para você entender. Em Atos dos Apóstolos, mais especificamente o capítulo 15. Você vai ver que houve um concílio e ficou determinado para nós, os gentios, os não-judeus, não comer a carne sufocada e abstermos da prostituição.
Não temos que guardar o sábado, não temos que circuncidar, e acerca do sacrifício, Jesus já é o nosso sacrifício. Mas esse ponto aqui da carne sufocada, para você entender melhor aqui, ó, vou falar um modelo específico que todo mundo conhece aqui. Só os mais jovens, quem sabe que não, mas pesquisa lá. Chouriço. Já ouviu falar sobre isso? Gosta de comer chouriço? Então aqui, ó, vamos entender melhor sobre isso. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Porquanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre eles, que caçar a caça de um animal ou de ave, e que se come e derramar o seu sangue e cobrirá no pó, porquanto a alma de toda a carne é o seu sangue, e pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. E toda alma entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará os seus vestidos e se banhará com água. Será imundo até a tarde, depois será limpa. Mas, se não lavar, nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Então, olha que coisa interessante aqui, um pouco mais profundo para você que está acompanhando aí. Nós seres humanos, eu particularmente, tem pessoas que acreditam na dicotomia, tipo só corpo e alma. Eles acreditam que alma e espírito é a mesma coisa. Fazendo curso comigo você vai aprender melhor sobre isso, tá? Mas eu particularmente, à luz de 2 textos bíblicos, e também que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, eu creio que nós somos tricotômicos, ou seja, corpo, alma e espírito. Fundamentando em Tessalonicenses capítulo 5 e fundamentando em Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde a Bíblia diz, em Tessalonicenses, que nós devemos santificar nosso corpo, alma e espírito. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração do homem e da mulher. Então eu entendo e respeito os que são da dicotomia, mas eu acredito, biblicamente falando, e fundamentei o porquê, que eu sou tricotômico, corpo, alma e espírito. Então, nós seres humanos, olha que coisa interessante, corpo, a matéria é o corpo, ok? Alma, onde é a alma? Aqui muitas pessoas, por não estudar e também não procurar se aprofundar, onde é a alma? Qual a diferenciação entre alma e espírito? É bem simples, de uma maneira bem objetiva. Alma é sentimento, alma é vontade, alma é emoção, alma é desejo. Por isso que o Salomão vai dizer no capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas do bem e do mal, da vida e da morte. Jesus fala em Mateus 6, 21, aonde estiver o seu coração, ali também estará o teu tesouro. Jesus fala em Mateus 15, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai procede do coração. Ele diz furtos, adultérios, mau testemunhos, blasfêmia, isso é o que contamina o homem, não o que entra, porque o que entra depois é lançado para o ventre, depois é lançado fora, mas o que sai procede do coração. E por que coração, Beriano? Porque o coração, ele é a sede do quê? Dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, alma, sentimentos e emoções. E o espírito? O espírito é bem simples. O pneustos, quando Deus fez o boneco de barro, veio de dentro de Deus para dentro do homem. O pneusto, o sopro da vida, o fôlego de vida. Então, a partícula que todo homem tem, que toda mulher tem, essa é o que? O espírito, com letra minúscula, o espírito humano. Esse tem que ter comunhão. O que nós estamos fazendo agora? Alimentando o nosso espírito. Não estamos alimentando a nossa carne. Não estamos alimentando a nossa alma. Estamos alimentando o nosso espírito. E os animais? Os animais, aqui você vai entender agora para eu fazer a conjecção. Os animais são diferentes de nós. Os animais não possuem espírito. Os animais possuem corpo e alma. Repito, os animais não possuem espírito. Os animais possuem corpo, um corpo físico, a matéria e a alma. E aonde é a alma? Aí eu volto aqui para você entender que Jesus ensinou. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer assim, porquanto é a alma de toda a carne o seu sangue. Falando dos animais.
é o seu sangue, é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será estipado. Lembrando que estava falando sobre o sangue dos animais. Claro que a gente não vai falar sobre sangue humano, porque o contexto aqui de um sacrifício é um animal, um contexto imediato. Então, esse ponto aí, carne sufocada, carne, um tipo de sangue no sufocado, ou seja, chouriço, para nós, biblicamente falando, é proibido. Tá bom? Mas se você tiver qualquer tipo de dúvida, depois você vai lá no Novo Testamento, como eu falei, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, leia todo o capítulo e lá você vai ter um melhor entendimento sobre isso aí. Tá bom? Vamos seguir. Pontuando isso, agora capítulo 18. Peraí, deixa eu... Não, desculpa. Opa, peraí, deixa eu ver se eu não pulei aqui. Peraí que eu... Sacrifício pelo povo, eu acho que eu pulei. Eu acho que eu vim aqui direto pro sangue aqui, mas eu pulei um trechinho, eu vou voltar aqui para não se perder. Vou sobre a festa anual das expiações, tá? Depois eu vou pro 18 que eu pulei esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu ver. Eu fiquei explicando aqui, acabei me perdendo um pouquinho, só um minutinho. É isso mesmo, vamos lá. As festas anuais, eu pulei. Eu vim aqui do 28 e já pulei para cá, então vamos lá. Isso vos será por estatuto perpétuo, capítulo 16, versículo 29. Aos 10 do mês afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem natural, nem estrangeiro que peregrine entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificá-los, e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós. E afligireis as vossas almas, isso é estatuto perpétuo. E o sacerdote, que for ungido, que for consagrado, para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, não havendo vestido, os vestidos de linho e os vestidos santos. Assim, expiará o santo, o santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados. Uma vez no ano fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, ó, o sangue de todos os animais deve se trazer à porta do tabernáculo. Agora sim, capítulo 17. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e aos filhos de todo Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial, ou quem degolar fora do arraial, e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, o tal homem será imputado, o sangue que derramou o sangue, pelo qual o homem será extirpado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, sacrificam sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará gordura por cheiro suave ao Senhor, e nunca mais sacrificarão seus sacrifícios aos demônios, após quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós e oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, o tal homem será extirpado do seu povo. Aí sim aquela colocação que eu fiz agora sobre a proibição do sangue. E agora capítulo 18, ó, casamentos ilícitos. Preste atenção agora. Muitas pessoas taxam nós, servos de Deus, servas de Deus, como homofóbicos, como retrógrados, como quadrados, como santarrões, como os religiosos, e vai subindo e vai descendo. Mas na realidade, o que nós somos? Nós somos protestantes. Já falei e sempre vou falar isso, vou defender biblicamente, publicamente, no meu programa, nos meus alunos, nas igrejas, aonde eu estiver, sempre respeitando, claro, o direito de escolha de cada um. Isso não compete a mim, porque a Deus, a todos, sem exceção, Ele nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o livre poder de decisão. Mas, biblicamente falando, como um protestante que sou, eu tenho por obrigação e por dever, protestar contra a prática pecaminosa. E aqui nós vamos ver uma delas aqui que eu acabei de citar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito,
em que habitades, nem fareis segundo as obras de terra de Canaã, para a qual eu vos levo, e não andareis nos seus estatutos. Ou seja, essa prática era uma prática realizada pelos egípcios, e essa prática era uma prática também realizada pelos cananeus. E Deus está pontuando, Deus está ordenando, direcionando: não façam assim, não procedam dessa maneira. Vamos entender melhor. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos, e guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez do teu pai, nem da tua mãe. Não descobrirá a tua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, a filha do teu pai ou a filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, da sua nudez, não descobrirá. A nudez da filha do teu filho, da tua filha, ou a nudez não descobrirá, porque é a tua nudez. A nudez da filha da mulher do teu pai, gerada pelo teu pai, ela é tua irmã, e a sua nudez não descobrirá. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez da tua irmã, de tua mãe, não descobrirá, pois ela é parente de tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à mulher, ela é sua tia. A nudez da sua nora não descobrirá, ela é a mulher do teu filho, não descobrirá a sua nudez. Preste atenção. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirá, é a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher que é da sua filha, não descobrirá, não tomará filho do seu filho, nem a filha da sua filha para descobrir a sua nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás uma mulher como sua irmã, para afligi-la, descobrindo a sua nudez, com ela é sua vida. Uniões abomináveis. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu só estou transmitindo. Levítico, capítulo 18, versículos 19 ao 30. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez, ou seja, perante o ciclo menstrual. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para a cópula, para que te contamine com ela, ou seja, adultério. E da semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor, ou seja, pegar os filhos e sacrificar a Moloque. A semente aqui é os filhos. Com varão, versículo 22 do capítulo 18 de Levítico: com varão, com homem, não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Está na Bíblia. No Antigo e no Novo. Romanos capítulo 1 e 2 fala explicitamente sobre a abominação do relacionamento homossexual e do relacionamento do lesbianismo. Então perceba que a Bíblia condena, a Bíblia refuta. A abominação é, vou ler de novo, capítulo 18, versículo 22 do livro de Levítico: com varão não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Ele segue: nem te deitará com o animal para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminam agentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Ou seja, era uma prática comum, era uma prática costumeira entre os egípcios, e agora ele falando também sobre os cananeus. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, mesmo natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não vos vomite, havendo contaminado como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardarei o meu mandato, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Está na Bíblia. E a Bíblia, ela é o nosso livro de fé, regras, normas e práticas. E a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo genuíno,
toda genuína, todo verdadeiro, toda verdadeira cristão, servo do Deus vivo, tem por obrigação, tem por dever protestar contra o ato, contra a prática, amando o pecador, mas protestando contra a prática do pecado. Que Deus abençoe. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.